Olá, ouvintes da Pod Pop. Hoje trazemos um novo tema diferenciado na nossa rádio podcast. Estamos aqui com representantes do teatro para nos explicar um pouco sobre suas culturas e nos trazer conhecimentos no qual não sabíamos. Isso, pensamos em uma coisa diferenciada, então convidamos aqui para estar presente conosco uma fã de teatro e um inscrito daqui da nossa Pod Pop, né? Que nós convidamos para ter uma experiência diferenciada. Um fã do teatro que sabe algumas coisas e um fã do Pod Pop que não sabe de nada relacionado a teatro, né? Estamos aqui com Maria Heloise, uma representante cineasta, que vai nos explicar um pouco sobre o que é o teatro, como ele surgiu e qual a importância dele na cultura. Vamos começar com as apresentações então, né? Aí partimos para as informações. Sim, para evitar enrolar. Eu estou muito ansioso para conhecer. Quando fui convidado e vocês me pediram para elaborar perguntas, eu nem sabia muito o que perguntar, já que eu não domino muito o assunto. Eu elaborei umas perguntas, mas como a Heloísa vai nos explicar o que é, pode ser meio inútil. Como algumas pessoas deveriam saber, a história do teatro ela teve início na Grécia Antiga, em torno do século VI, bem antes de Cristo. E as celebrações, elas duravam dias e dias, como uma forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. É muito interessante. A participação dos cidadãos era tão intensa que uma espécie de procissão que levava o nome de tirambo, parece. Depois surgiu o coro. O que é esse tal de coro? Um conjunto de pessoas que dançava homenageando Dionísio, sabe? E tem Tepsis, uma figura de grande importância pelo surgimento do teatro ocidental. Ele participava de um desses rituais quando resolveu vestir uma máscara e dizer que era o próprio deus Dionísio. Ele ficou reconhecido como o criador do teatro. No Brasil, a origem do teatro está relacionada à chegada dos jesuítas no século XVI e seu empenho em catequizar a população. Sim. Tem alguma curiosidade relacionada ao teatro? Uma curiosidade interessante é que a palavra teatro tem origem ao termo grego theatron, o que significa que está relacionado a um conjunto de espetáculos teatrais e ao lugar onde essas apresentações ocorrem. Aproveitando que estamos falando da chegada do teatro no Brasil, irei falar sobre o reisado. Eu estava ansiosa para saber mais sobre a risada, sabe? Quando a gente fez todo esse roteiro, eu esperei tanto por isso. Porque, tipo assim, é importante, sabe? Saber sobre uma cultura tão viva na nossa região. Exatamente. É tão presente na nossa cidade, mas eu mesma só tive conhecimento básico por interesse meu de pesquisar. Mas é melhor ouvirmos de quem sabe o que está falando. Folia de Reis, também conhecida como reisado ou festa de Santos Reis, é uma tradição popular brasileira com forte caráter cultural e religioso. Ela acontece entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, que é o Dia de Reis. A celebração é especialmente forte em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. E é uma das festas folclóricas mais marcantes do Brasil. É aquelas pessoas que andam fantasiadas e saem das ruas com chicotes? Sim, são essas mesmo. Eu tenho medo, nem de sair de casa eu saio. É muito perigoso, só acontece tragédia nesses desfiles. O que era para ser um desfile religioso e cultural acaba sendo visto de outra forma, quando usa esse desfile para causar o terror. A Folia de Reis é composta por um grupo com diferentes membros, como o mestre, contramestre, os três reis magos, palhaço e foliões. Durante a celebração, há desfiles pelas ruas com grupos que usam fantasias coloridas, dançam e tocam instrumentos tradicionais, como viola, reco-reco, tambores, acordeões, sanfonas, pandeiros e gaitas. Cada grupo também possui sua própria bandeira ou estandarte. Por que saem nas ruas fazendo barulho com um chicote? Eu tenho essa dúvida também. Sempre que escuto, fico me perguntando o que seria isso. No reisado, alguns personagens, como Catirina, usam chicotes como parte do seu traje e da sua atuação. Este uso é tradicional e faz parte da dinâmica cômica e teatral da brincadeira. Catirina? Que personagem é essa? A Catirina é um personagem tradicional do reisado, geralmente retratada como a noiva do Mateus. Ela se veste de preto, usa um pano na cabeça e tem um rosto pintado de preto. Um elemento distintivo é o chicote que ela carrega,
com o qual corre atrás de moças e crianças criando situações cômicas e divertidas. O Reisado no Ceará. Além de reavivar a viagem dos três reis magos, traz a referência cultural de um povo que tem estampado no peito a vivência no sertão nordestino. Nos folguedos formados por jovens e adultos, a riqueza do agreste é representada por danças, brincadeiras e cantorias devocionais. A fé e a força do povo brasileiro dão tom a fardas e ornamentos, de forma artesanal, transformando-os em reis, rainhas e palhaços, personagens esses responsáveis em animar as apresentações. Muito obrigada, Guilherme, por nos falar um pouco sobre o reisado. Eu realmente não sabia que era tão importante e que como era essa história por trás, né? A história do reisado. Me diga, Alice, o que você pensa em relação ao teatro, já que você é uma grande fã do teatro? A história do teatro no Brasil é super importante para a cultura brasileira, né? Me sinto honrada em saber mais sobre a nossa cultura. Qual é a opinião de vocês em relação à parte da sociedade que não valoriza a cultura do teatro? Acho que todos deveriam começar a valorizar a nossa cultura, que é super diversa. Sempre vamos gostar de algo da nossa cultura, com um país tão diverso e cheio de curiosidades. O teatro ele pode enriquecer os nossos conhecimentos e nos ajudar com reflexões e experiências emocionais, né, digamos assim. É uma forma de arte que provoca empatia e diálogo, além de ser um espaço de resistência cultural. Sendo assim, acho que todos devem aprender a valorizar não só o teatro, como também a nossa cultura em geral. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Pod Pop. Foi um prazer enorme conhecer vocês, um pouco da cultura. Bom, pessoal, e é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês que estão assistindo o nosso podcast tenham gostado. E até a próxima.